pros Tava, bastidores, agora falou pros sim. bastidores. É, agora sim, agora tá certo. Boa noite, tudo bem? Ô, Priscila, que bom te ver, bom fazer esse debate com você, sabia? Ah, estou muito feliz também. Vou te dizer que isso para mim é um desafio, Ah, porque o homem que fala é o Pércio. Eu fico mais pelos bastidores, eu sou da burocracia, sou gestora, sou muito tímida para fazer essas coisas, mas vamos lá, vamos em ih, frente. você já tá cheio de fãs, ó, a Rosa aqui, ó, Rosa Rosinha, eu te amo. Rosa, te amo. Priscila, sua Oi, autora, Priscila, muito boa Priscila noite. Cruz. A Sensacional, Fernanda. Jaqueline lá da Bahia, Fernanda, beijão para você. Mas vamos que vamos. Priscila, antes de mais nada, deixa eu te agradecer aqui o convite. Gratidão por você estar doando seu tempo, né? Um sábado à noite. Eu sei que a agenda nossa foi difícil da gente conseguir conciliar. A Lene estava tentando lá, né? Eu sei da dificuldade que foi. Então, assim, obrigado pela paciência, tá? Obrigado por a gente você tá doando seu tempo para a gente para a gente debater aqui, né? Um ponto que é pro feminino, né? E que eu espero aprender bastante, sabe? Então, primeiro, né, eu não podia deixar de te agradecer. Tenho muita gratidão, né, com você, com o Pércio, que estão sempre nas atividades que a gente está fazendo, sabe? São parceiros de primeira hora. A Conexão 7, né, tá sempre chegando junto. Então, queria agradecer por isso, agradecer, né, você mais uma vez pela tua presença e queria que você também falasse um pouco aí da Priscila, né, dos seus sonhos. Você já contou aqui um pouco. Eu sou mais dos bastidores, não sei o quê. Mas, enfim, conta um pouco aí de quem é a Priscila, o que, que move esse sorriso bonito. Fala um pouco pra gente. Ah, boa noite a todos que estão acompanhando. Boa noite, Pedro. Queria te agradecer pelo convite, por ter a oportunidade de falar, né? Falar nesse momento é muito importante. De ter a oportunidade de estar aqui nessa noite de sábado e agradecer por você estar sempre chamando a gente, pensando na editora Conexão 7. Sempre que você tem algum trabalho, está sempre com a gente em mente. Queria te agradecer muito por isso. Bom, eu sou professora, pedagoga, e entrei nesse sonho louco do Pércio na primeira vez que... Porque esse é um sonho do Pércio, só que sonhado por mim e pelo Hudson também. Quando ele veio com a ideia da editora, de primeira nós aceitamos, e que eu sou muito curiosa, eu gosto de ir muito atrás das coisas, por isso que eu te disse que eu sou dos bastidores, porque eu gosto de estar por trás, de fazer a coisa acontecer e deixar que o Pércio Hudson se coloquem mais na comunicação. Mas assim, aí o Pércio chegou com... Eu me afastei Eu sou professora de escola privada. Nesse período eu tinha me afastado da escola, saí por questões pessoais. E o Pércio me chega com essa ideia de querer empreender, que a gente sempre pensou muito em criar alguma coisa, e ele me chega com essa ideia da editora. E fala tudo que ele tinha pensado, tudo que ele tinha sonhado, que é muito sonhador, escritor é assim, sonha muito. E logo de cara eu e o Hudson embarcamos, e naquela noite que ele falou, eu já não dormi. Tem quanto tempo isso? Entrei, 17 de julho vai fazer 3 anos. Nossa, que legal, hein? E aí Outubro nessa noite... aniversário, né? E vocês já têm, Ex assim, são 3 anos já de editora, e a gente sabe muito bem o quanto é difícil, né? Negócios que surgem dessa forma, que são pequenos, que são caseiros, passarem do primeiro ano, né? Vocês conseguiram passar bem e hoje vocês são um case de sucesso, né? Vocês publicaram já vários editores, vocês são uma referência num tipo de literatura. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Quantos autores vocês já conseguiram publicar? Qual o perfil da editora Conexão 7? Que eu conversei isso muito com o Pércio daquela vez, né? Mas a gente não chegou a aprofundar tanto por esse tema. Assim. Então, como é que... Conta um pouco isso pra gente. Olha, Pedro, a editora, o perfil da editora dá para perceber bem a partir do momento que ela surge. Ela surge porque o Pércio, o escritor, nunca teve muita possibilidade de... Sempre teve as portas fechadas, né? Uhum. Então, aconteceu de um sonho dele botar o livro dele para o mundo e deixar que outros autores... Foi um pouco da dificuldade, né, dele publicar. Isso, dele publicar
dele publicar os livros que essa editora nasceu. E aí veio que, além dos livros dele, a gente queria dar visibilidade a escritores invisíveis, que a gente sabe qual é o maior nicho de escritores invisíveis, infelizmente, que são os escritores pretos. Então, a nossa filosofia é, assim, da possibilidade para que esse escritor lance seu livro sem custo. O editor, o escritor preto, que é muito invisível no mercado literário, porque, assim, se você for pensar na porcentagem da população preta, nós somos 55%. E se você for ver, agora estamos evoluindo um pouco, mas se você for ver a porcentagem de escritores pretos, não bate, a conta não fecha, né? Então, a nossa ideia era dar visibilidade a esse escritor, que sempre teve a porta fechada sem que, ao menos, a leitura do livro dele fosse feita. Eu sei disso porque eu acompanhei muito de perto os bastidores dos 2 primeiros livros escritos pelo Pércio. Então, eu sei que nem a possibilidade de ter o livro lido para dizer, olha, essa leitura não é uma leitura que agrada a gente, não é o que a gente está procurando agora, nem isso teve. Entendeu? Porque pelo menos você tem uma resposta, né? Ainda que negativa, eu tenho uma resposta. Esse dia mesmo eu estava conversando com o autor, ele mandou um e-mail para a gente, porque a gente recebe o livro por e-mail, né? Para a gente fazer a leitura, e aí entra em contato com o autor. E eu entrei em contato com o autor, a gente leva no máximo 2 semanas para entrar em contato. Eu entrei em contato com o autor muito rápido. E a primeira coisa, um autor preto, óbvio, e a primeira coisa que ele me disse foi: muito obrigada pelo seu retorno. Eu nunca tive retorno de editora alguma. É uma prática nem do mercado que só retorna quando quer fazer, né? Quando não quer... Exato, mas eu acho que é importante você... Né? Exatamente. É muito de respeito com o trabalho do autor. É muito importante que ele saiba o motivo que aquele trabalho dele, naquele momento, ou naquela editora, não serve. É importante que a gente dê esse feedback para o autor. Então, assim, para não fugir muito do que você me perguntou, a nossa editora tem a filosofia, sim, de dar visibilidade aos escritores negros, mas a gente não fecha a porta a ninguém. Porque se você me perguntar, a sua editora é só de escritores pretos? Não. Inclusive, vide a Priscila Cruz, que está assistindo a gente. Porque é um número menor, mas a gente também tem muitos escritores, tem alguns escritores não brancos que também têm as portas fechadas, mas não é só por isso que a nossa editora não fecha as portas para ninguém. É para a gente chegar a um outro público que só os escritores não pretos podem levar a gente. Entendeu? Então, a nossa editora, ela é majoritariamente uma editora de escritores pretos, mas não é só para escritores pretos. Se o escritor tiver uma boa história, a gente está de braços abertos. Legal que o Hudson também está assistindo aqui. Só falta eu conversar com o Hudson para fechar a família, né? Verdade. Só falta o Hudson. Fica o convite aí também para a gente bater um papo depois, que eu já fico ok com a família toda. E ele tem muito o que falar, eu posso te garantir. Vamos marcar depois. Se ele topar, se ele aceitar, tá feito o convite também para a gente agendar depois um papo aqui com o Hudson, que eu acho que tem muita coisa. Vocês são muito ricos, né? Vocês têm muito conteúdo para apresentar. E uma coisa também, Priscila, eu me lembro, eu faço um projeto, porque a gente se conheceu, você já me conheceu, eu superintendente de leitura, né? Mas eu tenho uma trajetória de mais de 10 anos de militância em movimentos sociais ligados ao livro, à leitura, à cultura e à educação, né? Então, eu criei em 2010, mais ou menos, 2010 não, antes, 2009, um projeto chamado Livro de Rua, que é um projeto que a gente faz, né, libertações de livros na rua. O que é a libertação? É uma distribuição gratuita que a pessoa que recebe o livro, ela se compromete a depois a passar esse livro adiante, né? Inclusive, isso virou um case que a gente levou lá para o governo do estado, né, para a Secretaria de Cultura, na Superintendência de Leitura, com as libertações de livros. Então, esse é um projeto que já passa mais de 10 anos. E foi mais ou menos por volta, assim, sei lá, acho que 2011, 2012, eu fui convidado por uma turma de Nova Iguaçu, uma escritora muito famosa no local, a Lília Tabosa,
a Malena Xavier, que é uma liderança também dessa área, do livro leitura, né? Pessoal do Baixada Literária. Eu fui convidado para fazer uma atividade lá, bem na Praça Central, em comemoração ao Dia da Mulher, né? Em março, a 8 de março. E aí o seguinte, a proposta era fazer uma libertação de livros de autoria feminina. Aí eu topei na hora, sabe, Priscila? Achei fantástico, não sei o quê, vamos fazer. Só que, quando a gente foi fazer a seleção dos livros, né, a autoria feminina, que eu comecei a ver uma coisa que me incomodou bastante. Mais de 80% dos livros que a gente recebia de doações eram autoria masculina, né? Eram de autores homens. Então, eu acho que quando você fala que o Pércio, né, que o homem preto teve essa dificuldade, eu acredito que você, como mulher, tem mais dificuldade ainda, né? Porque se existe o racismo, ainda existe o machismo também com relação às mulheres, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre esse perfil também, porque o nosso papo aqui do empreendedorismo, né, feminino e negro, ele, no meu entender, na literatura, ele, assim, a literatura é muito branca e ela é muito masculina também, né? Então, esse corte do gênero, ele é importante também falar, você não acha? Importantíssimo, importantíssimo mesmo, porque a gente parte de uma sociedade patriarcal, né? E se você fala do machismo, né, que toda mulher sofre, você imagina uma mulher preta. Uhum. A gente na pirâmide, a gente é a base da pirâmide. A gente é a última na pirâmide. Então, se você se assustou com o percentual de escrita que era muito maior masculina, se você mais de 80%, e você vai se assustar muito mais quando você for olhar a escrita feminina preta. E olha que o meu olhar que é muito, meu olhar é só de homens e mulheres, mas concordo com você. Que é muito menor. Que é muito. Se a de mulher, se o olhar para a mulher já é um olhar de superioridade, né, do homem macho, hétero, é um olhar de superioridade, você imagina isso para a mulher preta. Por isso, entre outras coisas, eu criei o projeto Identidade, que nós já fomos para o segundo livro, e são mulheres pretas. O livro é feito por mulheres pretas. Eu até ouvi muitas críticas. Mas por que só mulheres pretas? Porque, basicamente, se a mulher branca não é ouvida, a mulher preta é menos ainda. Então, por que? A pergunta é, se me perguntam por que só mulheres pretas, eu pergunto de volta, por que não? Por que não? Por que não só mulheres pretas? Eu quero entender por que eu não posso falar só, naquele momento, naquele projeto, falar com mulheres pretas. E esse projeto é um projeto lindo, que me deu o livro Alma, que esse ano, infelizmente, não pôde ser presencial por conta do coronavírus, me deu o Vozes da Resistência, que são escritas maravilhosas. E assim, as mulheres do Alma, exceto duas ou três, são diferentes das mulheres do projeto Identidade. Então, se você for pensar aí, a gente tem, mesclando, 32 mulheres que podiam ter livros individuais. Olha só como essa porcentagem já ia lá para cima. Mas elas não são ouvidas. Então, por que não? Por que não dar voz a essas mulheres? E é muito preocupante, né? Num país que a população preta é a maior e a população de mulher é maior do que a de homem também, você ter mais que 80% num projeto que era feminino, você tem mais de 80% de escrita masculina. Isso é muito preocupante e a gente tem que se unir, homens, mulheres e homens, contra isso. Você tem o Pércio está falando aqui, cadê os livros? A Fernanda está falando, é uma honra ter participado do Alma. Você tem os livros aí para mostrar, pessoal? Eles não estão aqui, exatamente aqui. Né? Não está aqui na mão. Isso é um grande erro. Mas, como eu te falei que o cara da comunicação é o Pércio, eu nem me preparei. A Sol de Paula está falando aqui, Sol de Paula está falando que é uma honra ter participado dos dois. Minha querida amiga Silvia Castro acabou de entrar aqui também.
E como você vê, assim, e como é o processo de a entrada e assim, como é que uma mulher, né, negra que está aqui nos assistindo, que queira, né, entrar em contato com a editora, como é que é o processo, assim, como é que é o processo para quem quer publicar? Desde a chegada a vocês até sair o livro. Conta um pouco isso para a gente, para as pessoas entenderem um pouco esse funcionamento, sabe? Essa roda, né? Da produção de um livro dentro dessa perspectiva da editora Conexão 7. Nós temos vários canais. A gente tem um site, que é editoraconexão7.negócio.site. A gente tem a fanpage do Facebook e o Instagram, que hoje em dia são muito mais rápidos, né? Que é Editora Conexão 7. E nosso e-mail, que é por onde a gente recebe os livros, só que a gente quis fazer uma editora mais intimista. E para que a editora fosse intimista, a gente criou um canal no WhatsApp para poder falar diretamente com o autor, para que ele se sentisse mais acolhido. Então, assim, o autor entra em contato com a gente passa a nossa proposta, que é de custo zero, porque o custo com o livro, é claro, a gente vive num país capitalista, a gente também precisa se sustentar, a gente precisa ganhar dinheiro, a gente quer ganhar dinheiro da literatura. É um projeto social, é um projeto comercial. Exatamente. É um projeto exatamente. Com uma ideia justa, um projeto que tem que tem um corte aí, né, de identidade, de gênero, etc. Porém, é um projeto comercial, né? Não é uma ONG. Exato. Né? Vocês não são uma Exatamente. ONG. Exatamente. Então, assim, o autor entra em contato com a gente, nós passamos nossa proposta, ele envia o livro dele, a gente faz a leitura, volta com a resposta para ele, ou para que o livro seja aperfeiçoado, ou dando ok, e depois a gente começa o processo de capa até chegar ao lançamento. E é nesse momento em que autor e editora ganham. No momento do lançamento, onde o livro vai ser vendido. Então, basicamente, é assim o nosso processo. É um processo todo que, antes do lançamento, o único custo que o autor terá, se quiser também, é com a revisão. Fora isso, o livro e a editora e o autor são pagos no momento do lançamento. Olha aqui, olha, o que um assistente serve. Olha, chegou. Vozes da Resistência. Nosso último livro são textos escritos por 18 mulheres maravilhosas, que a Sol de Paula faz parte, a Fernanda fez da Antologia Alma, e que foi lançado de forma online por conta do coronavírus, mas a gente acredita que ainda vai ser de forma presencial. Ele é organizado por mim e é maravilhoso. Então, assim, nós temos esse... para vocês, né? Já falei para o Pércio, e deixo aqui para você e para o Hudson também, fazer os lançamentos junto com a gente na Biblioteca Parque, né? Nós temos um projeto que vocês já participaram, que é a Casa da Literatura, mas a Casa da Literatura ela começou para a gente ocupar os grandes eventos literários, dando oportunidade a novos escritores que estão entrando no mercado agora, novas editoras, né? E agora, assim, esse ano, a partir de 2020, nós ocupamos também a biblioteca todas as quintas-feiras com lançamentos de livros, né? Com atividades ligadas, debates literários, saraus, etc., né? Às quintas-feiras. Está suspenso porque a biblioteca está fechada, né, para o público enquanto durar aí, tiver qualquer risco para as pessoas. Mas vocês estão super convidados, né, de ocuparem a biblioteca, ocuparem aquele espaço público, levarem os seus autores lá para dentro. Aquilo é um espaço central na cidade, né, um espaço de fácil acesso, tem metrô, tem ônibus, né, tem trem na frente. Enfim, então é um acesso democrático que nós temos ali e que é um espaço público, né? Nós temos que ocupar aí, diferente das livrarias que às vezes cobram, né, até mais de 50% do preço de capa, né? Inclusive isso é uma conversa muito clara com o autor. A gente não acredita, infelizmente, que com as condições das livrarias hoje, que os livros possam ser vendidos em livrarias, porque assim, eu faço esse contato com as livrarias diretamente, e tem livraria que pede 80%,
E é um absurdo. Então, é para sugar tudo de autor e editora pequena para que eles fiquem com a maior fatia. 80% é um valor absurdo, entendeu? E o pior, tem livrarias que não fazem o pagamento. Eu conheço muitas editoras pequenas também que estão sofrendo para receber de livraria. Então, a gente é muito claro com o nosso autor. É porque o sabe? mercado trabalha muito com a consignação, né? Exatamente. E hoje isso para a gente não vale a pena. Não é o caminho que nesse momento vale a pena. E fala um pouco dessa coisa, assim, você falou desse processo. E você também falou aqui que a distribuição, ela é uma coisa que não é fácil, porque as livrarias cobram caros, né? É difícil. Conta como é que vocês estabelecem um relacionamento com as suas autoras, com seus autores, para poder distribuir esse livro. Porque a gente sabe que, assim, um dos grandes problemas, né? É claro que publicar já é muito difícil. Inclusive, vocês montaram a editora por conta de um problema, né, que o Pércio teve para publicar. Agora, conta também o relacionamento que vocês constroem para poder distribuir esse livro junto com o autor, né? Tipos de eventos, o que vocês fazem aí para poder garantir essa venda? Pedro, você me permite antes mandar um beijo para a galera que está aqui assistindo? Para mandar um beijo para a tio Wilma. Tio Wilma, estou morrendo de saudade. Para a Leia do Cantarolando, parceira nossa. Para a Sol de Paula, para a Fernanda. Um beijo para todo mundo. E eu quero dizer também que o Pércio falou que esse não é o nosso último livro. É o livro mais recente. Pércio, feita a correção. Boa. Aliás, deixa eu aproveitar aqui também e falar o seguinte, pessoal. Quem não conseguir ficar o tempo todo, essa live vai ficar salva depois no meu Instagram, tá? Ela salva lá no IGTV. Então, quem chegar, tiver que sair no meio, enfim, vai ficar lá salva no Pedro do Livro. É só acessar depois que vai continuar lá. Tá, Priscila? Continue. Tá. Então, a distribuição é um grande problema. Só que, e eu não romantizo isso, você tem que o tempo todo ficar encontrando maneiras individuais de derrubar esses obstáculos. Eu não acho isso romântico. Não, mas a gente encontrou. Nós encontramos uma maneira, mas eu não romantizo. Porque eu acho que a possibilidade devia ser maior. Tanto para as pequenas, quanto para as médias, quanto para as grandes. Mas a gente faz do limão uma limonada. Então, nós encontramos formas de distribuir. A gente faz venda online. Na nossa primeira conversa com o autor, isso é outra situação que fica muito clara, que ele precisa estar com a gente para distribuição. A venda é feita pela gente, por ele. Ninguém fala melhor do meu livro do que eu, então ele precisa entender isso, que sempre que ele puder estar com a gente, ele precisa estar para falar do livro dele, para fazer a venda do livro dele, para acreditar naquele processo. Porque se você lançar um livro, é simples, o problema é o depois. O livro não ficar na estante, a gente precisa colocar isso para rodar, né? Para rodar para ser lido, para chegar na mão das pessoas. Então, a gente tem o processo online, tem a venda própria com o autor, a gente faz muitas feiras. Inclusive, muitas vezes eu já encontrei você nas feiras, e o nosso processo hoje é de feira. Está presente nas feiras de literatura, está falando sobre a nossa editora, está falando sobre os nossos autores, dos livros deles, e sempre que a gente pode, convidar também os autores para estarem com a gente, porque é importantíssimo a presença do autor, para que ele mesmo faça a propaganda do livro dele. Até que um dia isso possa ser feita, essa distribuição possa ser feita de uma maneira mais igualitária, com as editoras de médio e grande porte. Entendi. No outro dia eu estava conversando com uma autora muito legal, a Adriana, e ela estava falando o seguinte, que o primeiro livro dela foi um livro mais técnico, né? Foi um livro sobre enfermagem, ela trabalha com isso, ela é professora, né, mas também é enfermeira, e ela escreveu esse livro e achou que, assim, a editora, né, quando publicou o livro, né, ela achou que ia assim, ter outdoor, ter um monte de coisa, ia saindo em anúncio no jornal, no coisa, e não é bem por aí, né? A realidade é um pouco diferente, né, Priscila? E acho que uma coisa que e eu vejo assim, por exemplo, tem a Priscila, né, que eu sou muito amigo da Priscila, gosto muito da Priscila Cruz, né? Ela é autora. Ela é muito gente boa.
da Ana Moore, que é autora de vocês também, né? Outra. E são duas que eu gosto muito, inclusive trabalham juntas. Eu fui num festival que elas fizeram na escola delas, né? O Lê Comigo. E uma coisa que eu vejo é um protagonismo muito grande delas divulgando o livro, né? Então, elas estão sempre fazendo ações, estão fazendo lives, estão fazendo, né, visitas às escolas quando podia, eventos literários. Eu acho que vai muito do autor também, né? Assim, é entender que o livro dele, né, ele precisa botar o livro debaixo do braço, botar o livro na mochilinha, numa mala, ir para os eventos, conversar na escola, né, apresentar, procurar, encontrar o nicho dele, encontrar o público dele, né? Exatamente. Embora a editora faça parte desse processo, divulgue o livro, seria muito legal se a gente conseguisse fazer outdoor, né, falando sobre o livro, botava passar nos comerciais depois entre o Jornal Nacional, seria maravilhoso. Isso é um sonho de Thalita, que foi como eu fui alfabetizado, com a cartilha, sonho de Thalita. Mas assim, hoje a realidade é outra. Uhum. Hoje a gente realmente, hoje o autor precisa entender que ele é o protagonista do livro dele. E se ele não for na frente, o livro, infelizmente... Pedro, tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Pedro? Travou? Travou, tinha travado para mim. Ah. Então, assim, se o autor não perceber que ele precisa correr na frente para fazer que o livro dele seja vendido, seja visto por mais pessoas possível. Vai ficar nas gavetas, né? Porque por um outro... vai... Fala. Pode falar. Não, vai ficar na gaveta, infelizmente. Ó, Monique chegando aqui, o Percy dando oi, Monique. Beijo, Monique. A Rosa tá falando, né? Vida real, né, Pri? É isso, vida real, né? E vocês não estão para mascarar a relação com o autor, vocês estão para construir, né? E uma coisa que eu acho... Assim, exatamente. Eu me tornei fã de vocês quando a gente estava no ano passado, acho que deve estar fazendo um ano mais ou menos agora, né, Júlio? Na Festa Literária de Paraty, Flip, né? Que nós fizemos na nossa Casa da Literatura, aliás, foi a estreia da Casa da Literatura, esse projeto que eu falei. E aí, o seguinte, a gente estava lançando diversos autores lá e vocês lançaram o Cartas para Marielle com a Aniele Franco, né? Vocês fizeram um dos lançamentos lá nessa atividade nossa, na nossa Casa da Literatura. E aí, estava tendo nesse dia, me lembro, acho que foi um sábado, se eu não me engano, tinha uma passeata... Foi um sábado. Sabe? Aquela galera, né, retrógrada, louca, não sei o quê. Estava em frente, né, soltando fogos, e um clima muito pesado ali no momento. Tenso. Né? Tenso, né? E o Pércio protegeu a Aniele, chegou para o lado, não sei o quê, e vocês tiveram todo um relacionamento. E eu vi isso também no encontro que a gente fez de escritores na Biblioteca Parque, vocês lá, né, representando os escritores de vocês, cavando o espaço, porque vocês cavaram o espaço, vocês fizeram uma parceria com a gente para apresentar os autores de vocês, na Bienal do Livro também. Então, assim, o que eu vejo é que a Conexão 7, ela tem uma relação muito próxima dos seus autores, né? Talvez por isso vocês escolham tanto a dedo, porque vocês têm uma relação assim de muito afeto, né, com esses autores, de proteger, entender que cada autor tem uma especificidade, cada autor tem um público-alvo, que ele pode, né, que ele pode vender mais falando sobre isso ou sobre aquilo, que um autor se encaixa melhor do que outro num evento, um autor se encaixa melhor numa atividade. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, sabe? Como é que é o trato de vocês com os autores, que eu vejo de uma forma muito afetuosa, muito carinhosa, né? Mas eu queria que você falasse e desenhasse um pouco mais isso para o pessoal que está vendo a gente. Exatamente. Tanto que eu te disse que a gente tem os canais de acesso, né? E normalmente, porque antes da gente criar um negócio, a gente precisa fazer uma pesquisa rebuscada. Então, a gente sabe que a conversa com o autor, normalmente, é muito via e-mail. E é uma coisa muito fria. Por exemplo, às vezes eu te mando um e-mail e você vai ver 3, 4 dias depois. Isso quando é rápido, né? Então, a gente criou o canal para o WhatsApp,
também para isso, para que a gente fique mais próximo, para que esse autor, a gente tenha uma... É claro que a gente não pode esquecer da relação profissional, mas a relação pessoal é muito importante. O autor, ele não pode olhar para a gente não pode olhar para o autor como se fosse um objeto de ganhar dinheiro, uma máquina de ganhar dinheiro. Não, ali são pessoas, tem histórias por trás. A gente traz muito de família. É uma questão muito de família. A nossa família é uma família muito afetuosa. Então, por que não levar isso para o nosso núcleo de trabalho? Acho que, principalmente, porque esse trabalho é um trabalho que a gente ama. É um trabalho com muito coração. Muito difícil de entrar, muito difícil de se manter. Principalmente, infelizmente, eu nunca vou deixar de falar isso, por conta da cor da nossa pele. Aqui, ó. Vocês tinham que conversar com o Alberes, que entrou aqui. Oi, Pedrinho. Vocês tinham que ver o que é o Alberes contando as histórias. É a coisa mais engraçada do mundo. O Alberes foi durante muito tempo meu companheiro, né, de partido. Eu era afiliado ao Partido dos Trabalhadores, ele foi presidente. E ele, assim, é um contador de histórias fantástico. Vocês tinham que publicar um livro com as histórias do Alberes. Opa, vamos fazer uma live com ele. A gente também faz das nossas. Vamos convidar ele. Depois você me passa o contato. Então, assim, a gente faz questão... Claro, agora não, né? Mas a gente faz questão de fazer reunião presencial. Isso é muito importante. Isso eu acho que desde o primeiro autor, conforme a gente vai se habilitando cada vez mais nesse mundo, a gente percebe que isso para o autor é muito aconchegante. Ele confia muito mais no nosso trabalho. Ele acredita, inclusive, muito mais do que a gente fala para ele. Então, eu acho que essa relação de proximidade, de afetividade é muito importante. Faz com que eles indiquem outros autores para a gente, né? Porque eles veem a clareza do nosso trabalho e muitas coisas que estão no contrato a gente pode restabelecer numa conversa, vendo a necessidade do autor. Então, eu acho que esse trabalho é muito importante, esse olhar mais humanitário para o autor. Olha, Priscila, eu acho que você deve conhecer, né, a Suzana Vargas, dona da Estação das Letras, ali no Flamengo, né, que é uma livraria muito tradicional, de muito tempo, né? E ela fala uma coisa, o seguinte, que no nosso encontro que a gente fez com autores, né, na Biblioteca Parque, ela, na fala dela, uma coisa que ela falou foi o seguinte: olha, às vezes a gente se preocupa muito com o autor também, mas a gente tem que se preocupar porque a gente vive numa sociedade que não é leitora, né? O Brasil fica muito distante ainda, né, de países, né, de outros países, assim, com relação aos índices de leitura. Infelizmente, a gente lê muito pouco ainda, né? O nosso país, a leitura o livro é um objeto caro, né? O livro, assim, 40, 50 pratas, né? Perto de um salário mínimo, é bem difícil para a realidade, né? Então a gente tem que se preocupar com leitores também. E eu faço parte de um grupo, né? Que você sabe, é um grupo de ativistas sociais chamado A Liga, que a gente está apresentando a primeira campanha coletiva na cidade do Rio de Janeiro, né? Nós vamos apresentar uma campanha de vereadores de forma coletiva, né? Então a Liga é um coletivo e a gente, das nossas propostas, dos nossos projetos, né, se chama Rio, a Cidade dos Livros, que são uma série de ações integradas para aumentar os índices de leitura na nossa cidade, né? Eu queria que você comentasse um pouco do olhar de uma editora para aumentar, assim, porque, no meu entendimento, é o seguinte: você tem um mercado, né? Você tem um número de pessoas que compram livro. O seu mercado é o quê? Pessoas que compram livros. Se você ampliar esse mercado, teoricamente, você pode ampliar a sua chance de ganhar dinheiro, né? Então, você precisa ampliar o mercado. E eu queria, assim, e a nossa proposta, né, Rio, a Cidade dos Livros, é justamente para fazer com que leia-se mais na nossa cidade. E isso são uma série de políticas integradas, né, que passa pelas bibliotecas comunitárias, que passa pelos novos autores, que passa, né, por incentivos governamentais e passa, sobretudo, também por vocês, né, que são editoras, que são o mercado, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O que você acha, né, de uma proposta como essa, Rio, a Cidade dos Livros, e quais estratégias que vocês fazem para ampliar o mercado de vocês?
Eu acho brilhante, né? Eu acho que tudo que seja feito para enriquecer a literatura, para que mais pessoas tenham acesso ao livro é brilhante. Agora, essa questão de dizer que o povo brasileiro não lê é um projeto, né? É um projeto para que a leitura só fique no nicho intelectual. Para que a galera que tenha um poder aquisitivo mais baixo continue ignorante. Ignorante do fato de ignorar, de não conseguir ter afeto ao livro. Eu sou professora e eu tenho uma questão muito grande com os livros paradidáticos. Por quê? Porque os livros paradidáticos são esses que não têm uma leitura fácil para o aluno. Eu mesmo, quando eu era aluna, eu tinha uns livros que, quando eu abria, eu só queria pegar as perguntas que eu achava que ia cair na prova e ler aquilo e me livrar. Por quê? Se tivesse aquele livro do professor com as respostas, é melhor ainda, né? Exatamente. Por quê? Porque é importante que os livros não sejam atrativos. Não sejam atrativos para a galera que tem o menor poder aquisitivo. Só que isso está mudando. Isso está mudando, e isso está mudando com esse projeto seu, com as editoras pequenas, que acreditam que a leitura tem que chegar em todos os lugares. Por isso a gente vai a todos os lugares da Baixada à Zona Sul, principalmente nos lugares que têm menor poder aquisitivo, porque a gente também, por mais que sejamos de classe média baixa, classe média, né? A gente é um povo do subúrbio. Então, a gente quer levar a leitura para quem tem o poder aquisitivo menor. Então, assim, só que, como eu te falei, infelizmente, a editora ela não é um projeto social. E que a gente precisa cobrar pelos nossos livros. E, né? Priscila, a gente entende isso, sabe? A gente entende isso. A gente acha... Não precisa ser só projeto social para incentivar a leitura. O que a gente acha é que precisa haver uma união entre sociedade civil organizada, governos e mercado. E vocês, assim, vocês têm que ter lucro. É claro, assim, que há uma diferença muito grande daqueles que querem pegar 80% do preço do livro e não sobrar nada. Para mim, tá? Pedro. Oi. Porque eu acho, deu uma assim, travada, não é ser um Você estava falando que... Não é ser um capitalismo predatório, Pode... de pegar 80%, porque isso mata... Qual escritor vai querer continuar escrevendo? E como é que a editora vai querer continuar publicando? Né? Você mata o pequeno. Mas, assim, é você entender que todo mundo precisa ganhar, que todo mundo precisa sair feliz. E que, mais importante, é a gente ampliar o bolo. Porque se você amplia o bolo, por mais que você diminua a tua margem de lucro, você ampliando o bolo, você vai ganhar na escala. E vai ficar todo mundo feliz. Exatamente. Eu acho que para quem propicia a desigualdade, ainda quem faz isso não tem a ideia de que a igualdade seria muito melhor para todo mundo. Para todo mundo. Acho que quando... na verdade, eu não sei se eu vou estar aqui ainda para ver esse momento em que a elite, o governo, vai entender que se tiver igualdade, é melhor para todo mundo. É melhor para o rico, é melhor para o pobre, é melhor para a nossa segurança. Então, assim... Voltando ao projeto do livro, como eu falei, a editora precisa, né, ganhar pelos livros. Mas a gente faz por exemplo, a gente doa livros para bibliotecas de comunidade. Comunitárias. A gente para bibliotecas comunitárias. A gente faz sorteios de livro. A gente, quando tem possibilidade, a gente abaixa o valor do livro para que ele fique mais palpável, né? Porque, claro, ninguém vai deixar de comprar, infelizmente, ninguém vai deixar de comprar comida para comprar um livro. Sim. Né? Isso não faz sentido. Tem uns idiotas Só que ler... que às vezes falam, o livro custa o preço de um lanche no McDonald's. Primeiro, quem compra lanche no McDonald's? Segundo, você quer comprar livro com comida para um povo que tem pouco hábito de leitura, né? Enfim. Não é? E que precisa comer
precisa se alimentar. Então, assim, é um processo difícil, mas que aos poucos a gente vai se encontrando, a gente vai dando um rumo e trazendo mais gente que antes a gente percebia que não era um público leitor, mas isso também é controvérsia sobre essa questão de... Acho que a gente precisa de uma outra live para falar sobre essa questão de dizer que o povo brasileiro não lê. Mas, enfim... Os nossos índices de leitura são muito baixos, né? A gente tem índice de leitura menor do que todos os países, de quase todos os países da Europa, do que os nossos vizinhos aqui, Colômbia, Argentina. O que a gente tem é o seguinte, né? É uma desigualdade, né? Que as pessoas não têm nem a opção. Muitas das vezes, as pessoas têm acesso aos livros na escola, né? Quando tem, porque tem escola que ainda não tem biblioteca, etc. Mas, enfim, geralmente as pessoas têm acesso aos livros das escolas e depois não tem mais acesso, entendeu? Boa parte do nosso povo, né, do povo brasileiro, tem só acesso ao livro nas escolas. O que é ruim, porque a escola trabalha muito a questão ela trabalha, às vezes, pouco a questão do hábito da leitura. Ela trabalha muito a leitura como instrumento pedagógico, mas trabalha pouco a questão do hábito, né? E aí, assim, não é verdade, aí eu concordo com você, que o povo brasileiro não quer ler, ele quer ler. Mas muitas das vezes, quer dizer, na maioria das vezes, as condições não favorecem, porque é caro o preço, porque é uma carga horária, né? Enfim, por uma série de coisas aí, né? Que o livro se torna um instrumento da classe média e classe média alta. É aquilo que você falou. Se torna um projeto de que só quem leia seja classe média e classe média alta, porque aí se perpetua enquanto classe, né? Exatamente, e aí nada muda. A gente fica girando em torno, de um projeto onde se eu não leio, eu não aprendo. E aí, quando eu não aprendo, eu preciso que você seja o meu instrumento. Então, o que você me diz é certo. E aí que são feitas as massas de manobra, né? Pela falta da leitura. Por isso, eu acredito que essa questão de pouca leitura é um projeto. É um projeto, Mas claro. que a gente, com muita luta, vai tentando fazer com que esse projeto seja destruído. A gente está tentando, sim. Vamos conseguir. Com o seu projeto, com o projeto das editoras pequenas, a gente vai conseguindo entrar nos espaços que antes não era permitida, né? Não eram permitidos esses espaços. Olha, tem muita contribuição legal aqui que o pessoal está escrevendo. Muita. A Su Oliveira falou, muitas das vezes a leitura é um castigo, né? E a escola trabalha com isso, que na minha opinião é bem errado, né? É uma forma que você afasta a pessoa da leitura ao invés de aproximar. A Rosinha Cavalcante, né? Rosa. Uma coisa que eu acho fundamental, precisamos de livro, mas o livro também precisam da gente, porque o livro não serve de nada, gente, se ficar preso assim, estante e armário. O livro tem que circular, o livro tem que estar na mão das pessoas, né? Porque senão ele não serve de nada. Exatamente. Né? Ele serve para ficar pegando poeira, né? Pegando poeira, pois é. A Neilda, que eu sou fã, fala o seguinte, é preciso da democratização do livro, mais eventos literários, mais incentivo às famílias e a leitura como um hábito prazeroso. Não só ler para estudar, ler para um momento prazeroso e de direito, né? Ou seja, é aquilo que a gente está falando. Muitas das vezes, Priscila, a leitura se torna um luxo. Se torna um luxo por quê? Porque só uma parcela do povo tem. Não é todo mundo que tem direito ao acesso, né? Isso. Mas quando ela fala de feiras, eu acho que a gente já está conseguindo modificar isso, porque no ano passado, né? Está melhorando. A minha editora participou de muitas. Teve entrado em muitas feiras, e assim, era bonito de ver o público, porque não é um público que você está acostumado a ver em bibliotecas, em lançamentos de livro, era um público diferenciado. A última que nós fizemos foi ali no Campo de Santana, foi a Ler. Poxa, o público era diferenciado, era um público de... Exatamente, era um público de escola pública, e muitos paravam, queriam saber sobre o livro. Nem todos podiam levar, mas queriam saber sobre a história do livro, queriam ler, estavam sedentos de leitura. Então, sim, acho que as coisas estão começando a mudar, mas a gente tem um grande caminho ainda para percorrer. Não, e a gente da leitura. Muito grande de ter realizado a Ler pelo segundo ano consecutivo lá na biblioteca. Esse ano foram mais de 150 mil pessoas que visitaram a biblioteca e o Campo de Santana.
Então, assim, é um evento de massas, né? E acho que a minha tarefa, né, assim, o meu sonho de vida, Priscila, e é o sonho que eu acho que vocês compartilham também, é que o livro se torne um objeto mais presente na vida das pessoas, sabe? Que o livro de leitura se torne hábito, que as pessoas tenham o hábito de ler, que o livro seja mais fácil, que seja encontrado na casa das pessoas, que as pessoas cheguem, vejam livros, tenham acesso aos livros, para poder ter opção. E aí, assim, claro, lê quem quer, ninguém quer fazer. Eu não tenho que falar o que você tem ou não que fazer, mas as pessoas têm que ter opção, sabe? Eu acho que a nossa tarefa aqui, enquanto defensores do livro, é fazer com que o livro possa ser um objeto que as pessoas tenham opção de utilizá-lo, né? É mais palpável para todo mundo, né? Que todo mundo tem essa condição. E eu acho que a gente não está aqui para dizer o que o outro deve fazer e nem o que o outro deve ler. Eu acho que o maior mal é isso. Tá muito engessado. Ah, não, a primeira leitura tem que ser de tal livro, porque aí ele vai se interessar pela leitura. Não é assim. Não é assim. As pessoas são diferentes e têm gostos diferentes. O que a gente precisa é entender onde está cada leitor e do que esse leitor precisa. E dar condições para que ele leia, para que ele vá lá na biblioteca de verdade e escolha um livro. Mas não porque ele é obrigado, é porque ele quer ler. Entendeu? Então, por exemplo, a minha sobrinha é devoradora de livros. Mas porque as minhas sobrinhas? Mas porque elas tiveram reflexo, isso é reflexo do pai e da mãe dela, que são leitores, que oferecem, mas que não obrigam. Acho que é isso. Acho que, como professora, acho que o grande barato da escola é entender como é que ela vai fazer com que o aluno queira ler e não se sinta obrigado a ler. Não se sinta obrigado. Exatamente. Sinta com vontade, né? Criar estratégias para que tenha vontade, para que crie hábito, né? Para que não seja um empecilho. A gente está chegando no final aqui, né? Papo bom passar rápido, né? A gente já tem mais de 50 minutos. É verdade. Aqui. Daqui a pouco o Instagram derruba a gente. Mas tem uma coisa que, na verdade, eu devia ter aberto o nosso papo com essa pergunta, mas acabou que a coisa foi andando e eu esqueci. E eu queria perguntar isso Papo agora. Bom é aquele que flui, né? Que flui. E eu, assim, gosto muito de vocês, entendeu? Acho a família de vocês fantástica, adoro, né, falar com vocês. O Pércio foi ótimo também, só o Hudson ainda que a gente não conversou. Mas vamos lá, vem pra gente. Mas é o seguinte, o nosso tema aqui hoje, né, é o empreendedorismo negro e feminino, né? E eu queria saber, porque a gente fala muito hoje, né, na questão do lugar de fala. E eu tenho escutado muito algumas pessoas, eu tenho tentado muito conjugar a questão do lugar de fala com a questão da empatia, né? Porque eu não preciso ter o seu lugar de fala, eu não preciso ter, né, assumir o seu lugar de fala para poder ter empatia com a luta da mulher e da mulher negra, né? Então, eu queria que você falasse assim, um pouco do que você acha. Qual é o papel de um homem branco, né, na luta da mulher negra escritora? Olha, boa pergunta. Primeiro, eu entender o privilégio dele. Primeiro, eu entender o privilégio quanto homem, que já é diferente, porque a gente precisa entender que o olhar da sociedade para o preto, para o povo preto é um, mas o olhar da sociedade para uma mulher preta é muito dolorido. É muito mais doído. Então, eu acho que a primeira coisa que o homem hétero precisa entender é que ele é privilegiado. Privilegiado em tudo. Desde a hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir, ele é privilegiado. E transformar esse privilégio em não lugar de fala. É o que você falou. Você não precisa estar na minha pele para entender o que eu sinto. Você não vai ter o meu lugar de fala. Mas é abrindo espaços. Eu acho que a maior forma de entender o privilégio e tentar fazer alguma coisa com isso é entender que você não cometeu o crime da escravidão, mas que você é responsável. Você, que eu digo, é o homem. Privilégios por conta desse passado. Exatamente. Por conta. E eu carrego as mazelas. Então você precisa entender que você precisa abrir espaço para eu passar. Para que eu possa falar.
é me dar lugar, exatamente como você faz, quando você diz assim, olha, a biblioteca está aberta para fazer lançamentos de livros, porque você sabe como as editoras pequenas que trabalham com lançamento suam para conseguirem espaços para o lançamento. Então, isso é uma forma de você abrir espaço com o seu privilégio de homem branco, né? Dando espaço para a gente fazer lançamento. Eu estou falando isso dentro do olhar da literatura. Sim, claro. Eu acho que o mais importante é isso. Né? Eu acho que o importante é isso, é entender que você pode abrir espaço para mim e fazer isso de verdade. Não ficar só no campo o que eu posso fazer? Não, é fazer. É entender e botar em prática, assim como você faz muito brilhantemente. Obrigado. É porque eu acho que é importante, né? A gente... Claro que cada um tem as ideias do que fazer, né? Mas é importante ouvir, sabe? É isso que você quer, é o que se precisa, né? É entender, assim, que a gente tem privilégio, óbvio, né? Eu nasci com privilégio e eu estava falando com o Pércio no outro dia, sabe? Tenho amigos meus que moram, né, do lado da minha casa, que a gente foi criado juntos, que a gente estudou na mesma escola, que a gente frequentava as mesmas festas. Só que quando a gente volta da festa, se a polícia parar a gente à noite, ela vai ser muito mais ostensiva, muito mais agressiva com o meu amigo que é maneira, né? Oi? Oi? Não, tinha dado uma travada. Tinha dado uma pequena travada. Então, assim, é entender que isso já é privilégio. Agora, como se colocar? Eu acho que a primeira coisa, e aí assim, o projeto nosso da Liga, né, o que mais me chamou a atenção de fazer parte dele, é que ninguém detém a sabedoria, o conhecimento e as respostas para tudo, sabe? Ninguém detém. O que a gente mais precisa, né? Darcy Ribeiro falava muito isso, né? Que a gente tem que cultivar muito mais as nossas dúvidas do que as nossas certezas. Porque quando a gente cultiva as dúvidas, a gente escuta o outro, a gente entende o outro, a gente entende os outros coletivos, a gente entende as outras... E quando você vai pensar em uma sociedade, quando você vai pensar em governo, quando você vai pensar em escala, eu acho que o principal das políticas tem que ser a escuta, sabe, Priscila? Então, uma coisa que eu acho que é fundamental é me colocar no lugar da escuta, né? Às vezes falar menos e escutar mais as pessoas, porque escutando a gente, né, está acumulando saberes, está acumulando experiências e está entendendo também qual é a dor do outro. Eu acho que isso é fundamental, sabe? A questão para a gente, principal para a gente poder ter empatia, é escutar você. Então, eu precisava escutar você. Que bom. E eu também concordo que a gente precisa ouvir o que o outro tá precisando, o que o outro quer, o que vai tornar mais fácil. E é saber que se eu posso abrir um espaço para você, se eu posso abrir a porta para você, por que não abrir? Né? O Pércio falou uma coisa muito legal aqui, ó, que eu não tinha... Contratem as mulheres pretas, porque muitas empreendem porque a sociedade não contrata. Ou seja, esse discurso do empreendedorismo, muitas das vezes, é pela precariedade, né? E não só pela vontade, né? Exatamente. Botam o empreendedorismo como se fosse uma coisa muito romântica. E muitas mulheres muitas mulheres pretas vão empreender porque não tem a sociedade branca, não dá chance, não abre as portas. Então, contratando, sim, uma mulher preta, mas não é contratar para qualquer cargo. É contratar para cargos de gestoras, porque se você for ver, tem uma porcentagem muito grande de mulheres pretas que fazem parte do mercado, que empreendem, mas no mercado informal. Ou que são MEIs, né? Saúde, sem problema, que são do mercado informal. Então, por quê? Porque não tem a possibilidade. Uma linha de crédito é 3 vezes mais negada à mulher preta do que à mulher branca. Então, isso é outra coisa que tem que ser revista. Quem é considerado empreendedor? Eu, que sou presidente de uma editora, ou a mulher preta que tem uma barraquinha de cachorro-quente? Nós duas somos empreendedoras. O que difere é só o que a gente faz. Mas empreendedora, muitas vezes, é só considerada aquela que faz um trabalho intelectual. E não é. E aquela que está lá vendendo cachorro-quente é tão empreendedora quanto eu,
que precisa que seja fomentado o trabalho dela e que tem, que ninguém olha para ela, que ela está ali, você sabe que ela está, mas não contabilizam, ela não é contabilizada, entendeu? Então, eu acho que o primeiro passo é isso, é abrir portas, é contratar para cargos de gestão. Com certeza. Eu vejo. Priscila, a gente já está chegando no final aqui. Antes de pedir para você dar um beijo pessoal, queria só agradecer. Pércio, você é um amigo de primeira hora, é parceiraço, obrigado. Tá? Ele falou, Rosa, a Rosa falou aqui, quer dizer, o Pércio falou, Rosa quer ser sua amiga, Pedro. Eu já vou adicionar a Rosa, já super gostei dela aqui. Tá, a Rosa tá falando para eu passar álcool em gel. Não, tô bem, não sei o que aqui. É mais essa mudança de tempo. Meu amigo Carlinhos Alves falando sociedade racista nos inviabiliza, né? Invisibiliza, quer dizer, é isso mesmo. Sabe? Super feliz, gente. Obrigado. Neilda, minha amiga de coração. Neilda faz um trabalho que vocês da Conexão 7 têm que conhecer com professores e com estudantes, né, da Oitava CRE, o projeto RAP lá, que é um projeto de cultura nas escolas. Enfim, não vou fazer muito spoiler, que a gente não tem tempo, mas vocês têm que conhecer. Antes de passar para você, Priscila, eu queria te mandar um super beijo, agradecer por você, né, disponibilizar seu tempo, de estar participando aqui com a gente, sábado à noite. E dizer para a galera também que a live vai ficar salva. Quem chegou por último agora, quiser assistir a Priscila, é só entrar lá no meu Instagram, tá? No IGTV. Vou deixar lá. São as lives do livro que eu faço, né? Então a gente conversa aí sobre vários temas, enfim. E, Priscila, manda um beijo para a galera aí, porque daqui a pouco o Instagram corta a gente, mas você tem que mandar um beijo pro pessoal. Pedro, eu quero agradecer de coração essa oportunidade. E foi porque é com você, porque eu não sou mulher da comunicação. Que história de timidez. Eu sou dos bastidores. Estou me soltando um pouquinho agora com o coronavírus. Fez a gente fazer muita live. Que bom. Mas, assim, queria te agradecer de coração. Você está sempre com as portas abertas para a gente. Você é um amigão que a editora proporcionou para a nossa vida. Agradecer a todo mundo que ficou aqui no sábado à noite também, disponibilizando o tempo de vocês. Dizer que a editora está aberta para os autores que precisam ter visibilidade, venham nos procurar. A gente tem nosso canal, a gente tem nossas páginas no Instagram, no Facebook, tem o nosso canal no YouTube, que a gente faz live periodicamente. E estamos esperando por vocês que têm uma boa história. E para quem curte leitura, segue a gente. Um beijo a todo mundo, um beijo, Pedro, bom sábado e melhoras. Não, só energiazinha. Alan Vitor aqui, ó, super influenciador digital, vocês têm que conhecer o Instagram dele também. Enfim, galera, Fernanda, que voltou agora, a gente está encenando agora. Fernanda, grande beijo também, parabéns por estar na coletânea, né? Não sei se está no último não, né? O mais recente, mas parabéns aí por também ser autora da Conexão 7. E grande beijo para todo mundo. Pércio, você, irmão, Hudson, Priscila, vocês são de casa e tudo é... A gente tem que fazer isso, a gente tem que remar, todo mundo tem que marchar para a gente poder ter uma cidade mais leitora e um país leitor, né? Que só dessa forma a gente vai poder mudar um pouco essas estruturas desiguais, né? Um axé para você, Pedro. O Peço pediu para mandar um beijo para a Rosinha. Rosinha, um beijo. Tchau. Beijo, obrigada, Pedro. Axé pra gente. Boa noite. Tchau. Boa noite.